Agora sim, doutor Vinícius, tudo bem? Salve, professor. Eu ainda tô de barba, viu? Porque eu Tá legal, tá esqueci de bonito. falar. Gostei, essa barbona aí, o pessoal não sabe o trabalho que dá pra deixar, né? Não é isso? Isso é É uma verdade. construção, eu falo de vida. Professor, pô, maior satisfação falar com o To- professor aí de to- novo, viu? Toda a minha, viu, doutor Vinícius? E a família tá bem? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, graças a Deus. Que é o mais importante, né? O resto a gente corre atrás, o resto a gente batalha, mas o mais importante é isso, é a saúde física, mental. A vida tem que ser mais simples, menos ego, né? E mais simplicidade, não é? Professor, se todos os advogados daqui tivessem a sua mentalidade, professor, aqui seria um paraíso. Mas eu falo, eu até brinquei. Eu fui participar de uma palestra lá no Chile, pela Universidade Católica, né? Para falar Sim. sobre o uso capião e regularização de imóveis na versão brasileira, né? E aí Uhum. cada um apontou, teve um advogado professor argentino, outro chileno. Foi muito legal. Deu para conhecer os institutos no Brasil, não só no Brasil, mas fora do Brasil, né, na América do Sul. Então foi bem legal. E aí, eu conversando com alguns advogados de outros países, todos reclamaram da mesma coisa, esse ego, né? É uma coisa chata, é difícil fazer amizade na advocacia, né? Na docência, na advocacia, porque é muito ego, é muito mimimi. Para que tudo isso, né? É, Sim. acho que é um problema do ser humano, né? Professor, é verdade. Professor, o motivo do meu contato, além, né, de ter a alegria de ter as suas notícias, tá falando com um grande mestre aí, se lembra no passado daquele caso da ação de reivindicatório que eu interpus recurso para o STJ? Lembro sim. Eu não sei porquê, mas aqui o sistema está aceitando só 2 arquivos, tá? Então eu juntei um arquivo do agravo interno que eu fiz, que ele Tá. recusou o meu recurso especial, e tem um acórdão do agravo interno. Não dá para entender, professor. Eu impugnei parágrafo por parágrafo da decisão do tribunal de origem, né? E também impugnei decisão por decisão do agravo interno. E agora eles falaram, né? Teve um julgado no mês passado do STJ, alegando que eu escrevi de forma genérica. Então, o que me restou foi entrar com embargos. A minha pergunta é, professor, é assim, ó, é de um senhor que no passado ele fez um acordo verbal com um vigarista, numa cidade aí do interior, e agora ele está apavorado, né? Porque ele tem a matrícula, tá o nome dele lá na matrícula. Só que o réu juntou uma nova informação na matrícula, mas o que aconteceu no primeiro grau? Como foi um acordo verbal, eu enfatizei isso para o primeiro grau. Olha, eu pedi para o magistrado, faça audiência de instrução e julgamento, porque é a única forma de provar, né, que o réu fez um acordo verbal. O cara foi citado, mas não compareceu em audiência. E aí o juiz, como sempre, que se livrar do processo, sentenciou. Meu Deus. E o doutor fez a ação certa, que trabalhou com uma petitória. Porque não dá para fazer a petitória seria o único instrumento, argumento, ferramenta. Possessória não teria como provar a posse. Você vê, mesmo fazendo a ação certa, ainda aconteceu a fatalidade que a gente não quer que aconteça, né? Aí lembra, professor, eu interpus recurso para o TJ, pedi a desconstituição da sentença. Lembro. Ok, embora a desembargadora estava de mal com a vida, me xingou, disse que eu fiz um mau trabalho, não sei o que, papapá, pelo menos ela desconstituiu a sentença, voltou para o primeiro grau, né? Aí eu já pedi para o juiz, olha, julgue a revelia, porque o réu não foi, e marque a audiência de instrução e julgamento de novo, pô, porque é a única prova. Resultado, o juiz de novo quis se livrar do processo. Aí lembra, professor, que eu fundamentei no TJ, olha, isso aí é jurisdição defensiva. Aí a mesma desembargadora que estava de mal com a vida de novo, uma mulher azeda, chegou e falou, não existe jurisdição defensiva. O que existe é jurisprudência defensiva. Aí eu, lógico, né, ela não reformou a sentença, esse que foi o pior. Vendo a burrada do primeiro grau, ela não reformou a sentença. Pois bem, apresentei embargos para
questionar e interpus o recurso especial. Já a desembargadora da segunda vice-presidência, ou terceira vice-presidência, né, diz: não, a fundamentação está muito genérica, não conheço o recurso especial. Aí entrei com agravo, aí subiu a força. Aí, de novo, a ministra presidente não foi ministro, presidente do STJ, disse: alegações genéricas, eu desprovejo o recurso especial. Pô, fui lá, agora entreguei, tá aí, professor, a minha petição de agravo interno e, de novo, acórdão. Eu vi, você liberou ela aqui, ó. Aqui, ó. Aqui e aqui. Aqui foi uma fatalidade jurídica absurda, hein? Uma fatalidade. É o típico caso que demos azar com o juiz, depois segundo grau também. É difícil explicar isso para um cliente, né? Muitas vezes o cliente vai falar. Uma vez eu escutei isso de um rapazinho que se formou em Direito, nem OAB tinha, mas o pai colocava ele nas reuniões para participar aqui com o escritório online, porque o rapaz fez Direito, né? Tem pai e mãe que é besta, acho que o filho fez Direito, ele que tem que ouvir, que ele que entende, é umas conversas, né? Aquela chatice da advocacia. E ele me falou assim, então, primeiro grau, o juiz está errado, segundo grau, terceiro grau. Eu falei, sim, por isso nós estamos aqui. Se você não acreditasse no seu direito e contratasse o serviço do escritório, a gente não teria entrado com a ação. Porque é fácil jogar a conta para o advogado, né? Nós temos um judiciário ruim, corrupto, pouco caso. Aqui, doutor, eu percebo, é difícil falar, a gente não sabe, né? Se tem contato, se tem amizade, se tem corrupção no meio. Mas tem algo estranho no meio? Tem, né? Tem. Não é normal, não é normal. Então, para não perder ainda o caso, eu apresentei embargos, professor. Eu queria saber se há um caminho, o que pode ser feito. Aqui, doutor, o doutor fez todas as peças corretas, utilizou as ferramentas processuais devidas, né? Infelizmente deu um azar tremendo, não diria azar, porque não é questão de azar, é questão que está estranho, está esquisito. A gente não sabe se tem alguma influência, alguma coisa, corrupção. O doutor vai ter que pensar agora, já começar a pensar duas coisas: uma reclamação no CNJ, é um direito do doutor, CNJ, né, entra no site do CNJ e faz uma reclamação, um direito do doutor, e uma reclamação na corregedoria, que é feita dentro do site do Tribunal de Justiça. Então nós temos duas reclamações diferentes. Eu oriento o doutor a fazer as duas. Reclamação no CNJ, que é muito importante, no site do CNJ, e a outra reclamação na corregedoria, no próprio site do TJ. Tem que fazer, doutor. Tem que fazer pela advocacia, pelo doutor e pelo cliente, viu? Tá, mas é assim, ó, professor, CNJ é do STJ ou somente do TJ? O CNJ, na verdade, seria um órgão superior, né, de fiscalização. Sim, eu sei. Mas assim, seria a reclamação a respeito do Tribunal de Origem ou do STJ? Não. A reclamação do Tribunal de Origem. Tá. Tribunal de Origem. Porque, tudo bem, né, seguiram a indução a erro da sentença de origem. Então, foram seguindo, foram mantendo. Parece que a intenção aqui é a gente deixar público a situação. Porque me parece que é copia e cola em segundo grau, terceiro grau, nem leram, né?
Me parece que fica muito claro isso. Então, essa reclamação no CNJ ela é necessária, até mesmo para o juiz local. Opa, deixa eu julgar melhor, fundamentar melhor, porque eu não sou o dono da coisa, né? Eu sou um representante do Poder Judiciário, não dono do Poder Judiciário. Agora, processualmente falando a nível cliente, o doutor vai começar a pensar no 966, hein? 966. O doutor tem duas saídas aí, né? Depois do trânsito julgado. A primeira saída seria a rescisória, artigo 966. A ação rescisória é cara, então tem que explicar para o cliente, se não tem justiça gratuita, tem que calcionar 5% do valor do processo. Às vezes o cliente não vai querer, em virtude desse custo. Se tiver justiça gratuita, não há que calcionar nada. Ele tem a JG ainda? Tem, né? Então, beleza, ótimo. Então, vale a pena sim, tem a justiça gratuita. Tendo a justiça gratuita, não tem que calcionar, não tem que pagar taxa judiciária. E a ideia é a gente conseguir fazer uma rescisória para desconstituir a sentença conforme o 966. Só que o artigo 966, ele não é exemplificativo, ele é taxativo. Então, nós vamos ter que achar um dos argumentos ali no 966. Se a gente não achar um dos argumentos 966, a carta na manga que a gente sempre tem que ter é fazer uma ação declaratória de nulidade. O nome é diferente, mas o efeito é o mesmo. O grande objetivo também é desconstituir uma sentença. Desconstituir a sentença do TJ. A sentença de primeiro grau. A sentença de primeiro grau. De primeiro grau. Tá. Porque ela que gerou, né, um vício atrás do outro, né, um efeito cascata de vícios, né, processuais. Então essa reclamação seria interessante. E processualmente para ajudar o cliente, ou nós trabalhamos com a ação rescisória 966, ou vamos partir para uma ação declaratória de nulidade. Tá. Professor, qual é a diferença da ação rescisória para a ação declaratória de nulidade? Na verdade, o efeito é o mesmo, né? Que é desconstituir a sentença. Não vamos bater na sentença, que a sentença tem vícios graves, processuais, materiais, né? E processuais, de mérito e processual. Só que a ação rescisória, se a gente consegue achar um daqueles motivos no 966. Se não achou ali, ficou muito confuso, vamos partir para a ação declaratória de nulidade. É 966 do CPC. Do CPC. Tá. Aí eu junto somente as duas sentenças do primeiro grau no processo, professor? Só. Tá. Só porque com a sentença eles acham tudo, né? Houve recurso, acham tudo. Mas a ideia é essa. E a reclamação no CNJ é sobre a desembargadora da terceira vice-presidência que começou a lambança, né? Tá tudo genérico. Tá tudo genérico. Tá muito mal feito, né? Infelizmente tá tudo mal feito. Professor, olha, é a segunda desembargadora que é o terror da advocacia aqui. Primeiro tinha uma mulher, professor, o nome dela era Lisete Sebem. Olha, todo mundo odiava essa mulher porque ela não deixava subir nenhum recurso. Eu até conheço um desembargador aposentado, meu ex-chefe foi desembargador, mas eu tenho atual contato com, que é hoje amigo, é ex-desembargador também. Quando eu falei o nome dessa mulher, ele teve um chilique, ele falou, olha, essa mulher não deixa nenhum recurso subir. Todo mundo tem que interpor o Aresp, porque senão não sobe. É triste, né? É triste e preocupante, né? Preocupante. Nós temos um poder judiciário que faz o que quer, em termos de tudo, julga do jeito que quer, cria leis, né? Cria salários, né? Para ser didático, não precisa falar de subsídio. Ou seja, é um judiciário que não tem limite, né? Infelizmente. Mas culpa da advocacia, culpa da OAB, né? Que não é atuante, né? Eu estava vendo, só abrir um parênteses, professor, quando eu estou fazendo agora uma ação de execução de título aqui para um cliente, eu estava vendo no site do TJ aqui do meu estado, o ex-presidente da OAB já é desembargador pelo quinto, que bandalheira, né? E agora uma procuradora do município e um outro procurador do município vão ser nomeados desembargadores hoje à tarde, quer dizer, eles falam, eles estão pela advocacia. Não, a advocacia pública não é a advocacia privada. Cadê um advogado, né, que sempre teve a barriga no balcão, que lutou, que batalhou,
Quer dizer, o paraíso é só para o setor público. É uma vergonha, né? É uma vergonha, é uma vergonha. E, infelizmente, a OAB no nosso país, salvo raríssimas exceções, não faz nada pelo advogado, não faz nada pela sociedade. A OAB é muito ruim. E a OAB ela perdeu tanto crédito com a população brasileira, com os advogados, que eu diria que a OAB está se equiparando muito com o sindicato hoje em dia. É muito triste falar isso, mas é uma realidade. Você vê a OAB preocupada em fazer festinha de aniversário, festinha junina, festinha de Natal, agora faça a corrida da OAB, ou seja, virou um sindicato, né? Faz coluna de férias e vai que vai, porque a OAB, poxa vida, é sui generis, tinha que ser atuante, fiscalizar o legislativo, o executivo, o poder judiciário, dar um apoio para os advogados, principalmente os iniciantes, né? Não temos apoio, infelizmente é uma patota, até em nível de palestra, eu já dei muita palestra para a OAB, hoje eu nego muito, eu vou se for um convite especial de uma pessoa que eu gosto muito, e pelos alunos, né? Pelos alunos, pelos advogados, mas não pela instituição, porque a instituição nada me agrada já há muitos anos, eu acho que é uma instituição fraca, né? E não é culpa da instituição, é culpa das pessoas, né? Que ali estão, né? Sim, a instituição são as pessoas, né? É aquela panelinha ali, é aquela politicagem. E outra, você tem uma OAB, que nem as comissões, falo isso com muita propriedade, porque fiz parte e presidência de muitas, para tomar Coca-Cola, para comer bolo e tomar Coca-Cola, e toma em casa, né? O doutor vem aqui, a hora que vier para São Paulo, então come bolo de fubá aqui, que provavelmente tem amizade sincera. Beleza. Não dá. Quando eu tiver a chance, eu vou. Vem sim que vai ganhar. Você vai na biblioteca e vai falar, esse eu não tenho, presente. Vai levar pro estado. Professor, que maravilha. Até falar nisso, eu já encomendei pela Amazon o seu livro de petições do direito imobiliário das 36 espécies do uso capião. Que legal. Porque o uso capião tem sido uma demanda boa aí. Professor, então assim, concluindo, eu acesso o site do CNJ, abro uma reclamação contra a desembargadora da terceira vice-presidência, que não julgou o caso corretamente, e depois de transitar em julgado essa do STJ, que eu entro com a declaratória de nulidade. Isso, deixa transitar e julgar. Transitou julgado, já fez a reclamação, o CNJ já fez a reclamação no Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça de origem, CNJ desembargadora, fez isso, aí o doutor está pronto para fazer ou uma ação rescisória, se não achar de forma taxativa um dos incisos, de forma acumulativa ou não, parte para a ação declaratória de nulidade, que não tem prescrição, inclusive. Tá. E a reclamação é só da desembargadora? Só. Eu enxergo aqui que, se for decente que não é, né, realmente é ela que tem que sofrer uma punição. Sim, né, porque ela já... Professor, é o famoso copia e cola. Alegações genéricas, mas eu botei no Ares, mas meu Deus do céu, eu impugnei cada parágrafo da decisão. Muito bem feito, né? Feito com carinho, com amor, com qualidade, e não foi nem lido, né? A impressão que nós temos aqui é que não foi nem lido. Não foi, né? Que vergonha. Vergonha. Mas não acontece só com o doutor, viu? Acontece com muita gente, já aconteceu comigo aqui no escritório, acontece muito com vários alunos, né? Outro dia eu fiz uma correção aqui de uma peça, a advogada soltou pensão alimentícia para os filhos, mas não tinha nem filhos, né? A advogada não, a juíza que julgou, então assim, tudo muito mal feito, muito copia e cola. O judiciário está cada vez pior, hein? Eu não sei qual que é o fim disso, hein? Se não é a gente, professor, botar lá a barriga no balcão, conversar direito com o assessor, mesmo assim eles deixam na reta, como se diz, né? Mas é culpa da OAB, é culpa dos advogados que não são unidos, quando fazem parte da OAB para tomar Coca-Cola e comer bolo, né? Pensando em amanhã cargo político, ou seja, ninguém está preocupado com o advogado, ninguém está preocupado com a sociedade, é muito triste, mas é uma realidade, né? Até, professor, eu vou ter que hoje de tarde, na vara de registros públicos aqui do Foro Central, porque o juiz principal da vara, ele só sabe emendar inicial. É um absurdo, professor. É absurdo, assim, ó. Ele não leu a inicial, essa que é a verdade. E um problema que nós temos é que se pega um cliente mais chatinho, desequilibrado, você cria um problema com o cliente. Porque o juiz te joga contra o cliente e o cliente contra o advogado. É muito triste isso, né?
O juiz não enxerga que amanhã ou depois pega um cliente maluco e dá um tiro no advogado, ou algo nesse sentido, né? É muito triste, é muito triste. Mas vamos lá, professor. Minha última pergunta agora é sobre execução de título extrajudicial do condomínio, cobrança de condomínio. Conta comigo, viu? Agora, em relação às reclamações, se quiser mandar para o WhatsApp antes, tá, do teor, porque você faz de forma eletrônica, né? Você acaba fazendo o protocolo, a distribuição no próprio site do TJ e do CNJ. Se quiser mandar antes, eu te ajudo a auxiliar para ter técnica, tá? Começo, meio e fim, eu te ajudo. Manda para mim no WhatsApp o teor, eu te ajudo sim. E a rescisória ou a ação declaratória, a mesma coisa, eu te ajudo. Sempre vou te acompanhar até o fim aqui, tá bom? Bom, muito obrigado, professor. Então, assim, última pergunta. Eu tenho clientes me procurado, executados, é claro, né? Porque eles estão devendo condomínio. E tem uma vantagem, né? Eles conseguem a JG. A segunda pergunta que eu até fiz para o professor no plantão de dúvidas da pós de leilões. E é o seguinte, professor, como eles conseguem a JG, é possível pedir para o juiz encaminhar a dívida para a contadoria? Porque sabe, né? O condomínio sempre vai chutar para cima, né? E existe essa viabilidade ou tem que interpor agravo, tudo? Como é que funciona? Na verdade, o teor, né, a estratégia que o doutor quer adotar é de fazer acordo, de fazer o pagamento parcelado. Qual que é a estratégia que o doutor tem em mente hoje? Bom, primeiro tenho que apresentar os embargos, né, a execução. E o cliente ele já deu uma linha de raciocínio? Olha, eu quero pagar tanto ou não? Sim, a linha de raciocínio é entrar com os embargos pedindo o efeito suspensivo da cobrança até a apuração do cálculo da contadoria. Isso aí é possível? É possível, é possível. É uma linha para ganhar tempo, né? E talvez forçar o acordo. Sim. Não é isso? Então... Sim. Aí, por exemplo, o condomínio botou 17 mil reais, mas na verdade a dívida mesmo é 12 mil reais. Aí depois sim, eu peço uma audiência de conciliação ou eu já devo pedir isso na inicial? Então a estratégia correta, o doutor já apresenta, porque o embargo, apesar de ser defesa, é uma inicial. Então em preliminar já pede o agendamento de uma audiência de conciliação e mediação. E aí trabalha nisso. Agora só avisa o cliente que o pagamento não feito na data, né, ele vai fazer o quê? 10% de multa e 10% de honorários. Por quê? Se o doutor não avisa o cliente, depois o cliente fala, poxa, se eu soubesse, era 20% a menos, eu tinha pago. Então, para não ouvir isso, então já avisa o cliente. Tá, professor, olha só, avisar o cliente que sobre esses 20% eu não entendi, podia repetir, por favor? Porque na execução, né? Na execução, se ele não pagar no prazo, de forma voluntária, vai ter 10% de multa e 10% de honorários. O advogado do outro lado vai cobrar isso. Então é importante falar que, olha, eu sei que você quer ganhar tempo, quer fazer um acordo, mas se pagasse agora, em regra, ficaria 20% mais barato. É importante explicar isso só para não ter nenhum problema de falta de orientação no futuro, sabe, doutor? Claro. Fazendo direitinho, assim, pedindo audiência de conciliação, como o cliente tem a JG, eu peço para que remeta para a contadoria. Depois que a contadoria apurou o cálculo, eu peço uma audiência de conciliação, a gente consegue se escapar então desses 20%. Consegue. Porque na verdade vai escapar se der um acordo, né? Se for frutífero. Porque o problema da gente não fazer o pagamento O mundo ideal seria qual? Fazer o pagamento e depois fazer o recurso, né? O recurso, no caso a gente chama de defesa. Porque você foge dos 20%, você deposita em juízo. Você já conseguiu fugir desses 20%, mas o cliente não vai querer fazer isso, normalmente eles não querem, porque eles querem pagar lá na frente através de acordo. Então, pelo menos o doutor orienta bem, né, nesse sentido. Seria tipo embargos da execução fiscal, que se garantir 30% já suspende a execução. Né? Exatamente isso, verdade. Pô, legal, professor. Olha, eu só tenho que te agradecer, professor, é sempre uma honra, uma alegria, acima de tudo, professor. Falar com um professor que é tão evoluído, porque infelizmente isso aqui em Porto Alegre não existe, professor. Eu sei, mas eu falo até com a minha esposa, brincando, mas é uma verdade, até para fazer amizade hoje em dia tá difícil, né? É verdade.
As coisas mudaram, né? As coisas mudaram muito, as pessoas mudaram. É uma verdadeira selva, um advogado quer matar o outro, Aquele camarada lá, se lembra, professor? Até, olha, eu me surpreendi muito, a magistrada, a relatora, eu fui, claro, eu fui despachar, fui até o fim, né? Eu juntei memoriais dos embargos de declaração. Ela me falou, olha, meu amigo, vou te dar um conselho. Larga isso de mão, porque não adianta. Gente assim nunca vai, né? E eu falei, tá, mas excelência, o cara tá indo incomodando assim, faça o que tem que ser feito, mas não adianta, não peça mais acordo, não faça mais nada, gente mais, vão estar sempre aí procurando culpados, né? E é o que eu estou fazendo, professor, mas vai dar tudo certo. Talvez isso aí eu acabe marchando, ele tem que pagar uma sucumbência, mas vou pagar parcelado, mas na ação de dano moral ele não escapa, porque eu consegui desconstituir a sentença de primeiro grau e o cara é tão culpado, professor, que o cara já abriu mão ele renunciou, né, com plenos poderes para um advogado, ou seja, ele já assumiu a culpa. Ele sabe que agora ele vai sofrer o rebote, né? Então eu vou estrategicamente, vou arrumar isso de uma vez por todas, e é sempre um ensinamento, né, professor? Que a gente tem que estar assim, ó, com a imunidade ligada, né? De olho, sempre. E a verdade é uma só, a gente precisa o quê? Blindar a mente, né? Porque não é fácil advogar, a gente escuta o que não merece, vê o que não é para ver, né? Fecha os olhos para muita coisa, e a gente está falando de corrupção, pouco caso, má vontade, contato, né? Então, o poder judiciário realmente é problemático no Brasil. Então a gente precisa estar bem, porque se a gente desenvolver uma depressão, uma ansiedade, fica tudo aí, né? Mas eu sigo na luta aí, professor, eu sou totalmente grato aí. É só procurar, então, é só acessar o site do CNJ, tem algum link ali para reclamação? Tem, se for no campo busca, reclamação. Já aparece já o link de fácil acesso, viu? E faça assim, meu doutor. Eu junto o acórdão que ela negou a subida do recurso do RESP. Junta lá. Fala que é matéria de repercussão geral, de ordem pública. Bate muito nisso. Tá legal. Pô, professor, olha, faltam palavras aí para te agradecer, professor, sabe? E outra, e o cliente que está pagando essa consulta, o cliente está assim, ó, ele está desesperado, mas ó, agora eu vou trazer só paz para ele, vou dizer que tem solução e a gente vai reverter isso, demora que demorar. Vai sim, e conta comigo, estou à disposição. Você tem um amigo aqui mais que um professor, tá bom? Valeu, professor, quando eu for a São Paulo aí eu aviso. Venha assim. De ver pessoalmente o professor. Vou te dar um abraço e vou te dar livros de presente para te ajudar nessa jornada aí, tá bom? Eu vou mesmo, hein, professor, valeu. Fica com Deus, tá? Bom te ver. Saúde mental, hein? Se cuida, hein? Tem que estar bem para ajudar as pessoas. Tchau.